Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 26 de outubro, quarta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. Estamos praticamente concluindo o mês de outubro, o mês das missões, mês temático que nos ajuda a refletir sobre o grande mistério, a grande vocação da Igreja, que é ser missionária no mundo. Missionária do quê? Missionária do Santo Evangelho, para que todo aquele que crer em nosso Senhor Jesus Cristo seja salvo. Somos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda no dia de hoje nós contamos, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, que nos convida a viver uma reflexão mais profunda sobre o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Diz assim o apóstolo: Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e vida longa sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Então nós temos, amados irmãos e irmãs, nesta passagem, então, da carta dos Efésios, de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 9, essas orientações de São Paulo à família.
aos filhos, aos pais, para que possam viver este caminho, sobretudo na presença do Senhor. O Salmo no dia de hoje, Salmo 144, tem como resposta: o Senhor cumpre sempre suas promessas. Deus é fiel para conosco. Evidentemente, não podemos ir ao encontro do Senhor simplesmente por aquilo que o Senhor pode nos oferecer. É da mesma forma que a relação do amor, que poderíamos pensar. O amor, ele se dá num primeiro momento como aqueles rompantes de paixão, depois se torna um amor cuidado e depois um amor presença silenciosa. Assim também se faz o caminho, amados irmãos e irmãs, de amor para com Deus. Nem sempre Deus vai estar dando sinais, nem sempre Deus vai estar fazendo prodígios, sinais e milagres em nossa vida. E nós precisamos reconhecer e tomar consciência de que não é porque Ele não se demonstra que Ele não está presente. Deus prometeu em nossa vida que não ficaria realizando sinais, prodígios e milagres. Deus prometeu em nossa vida, sobretudo, que estaria conosco até o fim dos tempos. E o nosso amor, o nosso seguimento, a nossa vida para com o Senhor deve, de fato, estar centrada nesta verdade. Deus está conosco. Por isso, o amamos, por isso, o servimos. Buscar o Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs. O Evangelho hoje, nós estamos praticamente na conclusão do ano litúrgico e nós vamos percebendo neste percurso os Evangelhos agora que vamos ouvindo, na grande maioria, ter esta perspectiva de conclusão. Hoje então, o capítulo 13, versículos 22 a 30, traz muito visivelmente isto, esta consumação dos tempos. O grande Senhor, juiz da história, que fechará as portas do seu reino. Poderíamos assim dizer, esta é a imagem que Lucas dá no tempo quando se conclui tudo, ele fecha as portas e aí não tem como mais adentrar. Vamos entender esse evangelho para não ter uma visão equivocada acerca dele. Então, Jesus continua a caminho de Jerusalém. São Lucas faz questão de pontuar isto. A partir do capítulo 9, a conclusão do capítulo 9, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Dar a vida por amor, se entregar por amor daqueles que o Senhor, seu Pai, confiou a Ele, ou seja, cada um de nós. E o que Ele faz ao caminho então do Calvário, neste grande caminho que Ele realiza? Ele não desanima, pelo contrário, Ele continua atravessando cidades, ensinando, falando sobre o reino, a caminho de Jerusalém. Neste processo, nesse caminho, neste andamento, alguém pergunta a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Então, mais uma vez, esta temática da salvação, da justificação, nós começamos a ouvir esta reflexão por meio do Santo Evangelho, já no domingo, no 30º domingo do tempo comum. E Jesus responde assim: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois.
Olha, é importante lembrarmos o seguinte: nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, no domingo, a partir então do livro do Eclesiástico, que Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a todos sem distinção. Porém, esta iniciativa de amor que se desdobra e vem ao nosso encontro precisa ser correspondida. O amor reclama amor. O amor espera amor. Se Deus vem ao nosso encontro, se revela, se dá a conhecer, Ele espera que possamos ir também ao seu encontro. Essa palavra aqui pode ser entendida dentro dos diversos sentidos que ela pode alargar diante da experiência de fé, mas ela pode ser entendida, sobretudo, a partir deste compromisso de ir ao encontro do Senhor, de estar na presença dEle, de buscar conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, acolhendo sua palavra e testemunhando aos seus irmãos, aos nossos irmãos e irmãs. Fazei todo o esforço possível para adentrar a porta estreita. Por diversas vezes nós vamos ouvir isto. O caminho de nosso Senhor Jesus Cristo é um caminho marcado por cruzes, por dificuldades. Se o caminho é fácil demais, entenda, esse caminho seguramente não é um caminho de Deus. O caminho de Deus é marcado por cruz, porque cruz é salvação. Cruz nos garante a salvação plena. Portanto, amados irmãos e irmãs, confiemos no Senhor, nos aproximemo-nos dEle por sua palavra, possamos ser fiéis na oração, fiéis no conhecimento de sua palavra, na celebração dos sacramentos, para que no dia oportuno, quando chegarmos à casa do Senhor, Ele não feche a porta e não diga estas palavras tão dolorosas: afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Somos filhos amados deste Pai que tanto nos quer bem. Possamos agir como tais, amando a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.